Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu vou fazer aqui um vídeo para explicar o método dos nós que ficou faltando aí da aula de hoje, tá? Bom, vamos lá. Eu vou ser bem breve nesse vídeo. Esse método, pessoal, ele se baseia no seguinte conceito. Nós vamos adotar, por exemplo, a existência de um nó de interesse, né? Onde esse nó, por exemplo, sendo esse nó A, seria igual àquele outro, ou do outro circuito que a gente trabalhou hoje na aula, né? Que foi do método das correntes nos ramos. Então, olha só, deste nó, nós podemos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui nesse nó, ou seja, vamos supor que eu determine aqui a existência de uma corrente I1, vou chamar de I1 aqui, tá? Uma corrente 2, lembra que eu estou definindo o sentido dessas correntes de maneira arbitrária, tá? Então, isso a gente já tinha conversado lá na aula anterior, né? O sentido das correntes nós que definimos, né, de maneira arbitrária. Quando eu equaciono esse nó, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, eu vou ter o quê? Ó? I1 mais I2 mais I3 é igual a zero. Não me interessa, nesse momento, saber se as correntes estão fluindo no sentido correto ou não. Isso nós vamos definir lá na hora do resultado, quando vamos verificar se as correntes chegaram a um valor negativo ou não. Então, agora que vem a questão, como que eu defino I1, I2 e 3 por esse método? A grande questão aqui é associar a esse nó um potencial, vou chamar de potencial VA, né, do nó. E aí eu defino essas correntes, I1, I2 e 3, em função de VA. Por exemplo, como que eu defino I1? Olha, I1 é a corrente que passa pelo resistor. Se eu sei qual é a tensão sobre esse resistor e sei o valor desse resistor, então eu consigo determinar I1. Se a gente aplica, por exemplo, a lei de Ohm aqui para I1, eu sei que a tensão sobre ele, olha, é 2, dado que a polaridade aqui, né, de acordo com o sentido da corrente que eu adotei, é 2 menos VA, 2 menos VA sobre 2. Lei de Ohm, né? Lembrando mais uma vez que isso a gente tem que estar muito esperto, né? A polaridade aqui da queda de tensão, ela é dada de acordo com o sentido da corrente que eu adotei. Mesma coisa aqui para o I2, ó, essa corrente do ramo central. Eu vou definir essa corrente em 2 em função do VA. E nesse caso, olha só, nós temos um outro nó aqui, que é esse que a gente chama de terra, GND, e nesse cara nós temos um potencial nulo, 0 volts. Tá? É o que a gente tem aqui no outro slide aqui, ó. Tá? Esse cara aqui. A gente então adota um desses nós como sendo 0 volts. Esse nó vai ser o nosso nó de referência. Ele pode ser adotado a critério de vocês, certo? Então, como que eu defino I2 agora em função de VA? Sabendo que esse nó aqui é 0 volts, né? A gente não tem uma fonte de tensão. Bom, basta eu fazer o seguinte, olha, o potencial ali com relação ao próprio referencial é zero, né? A gente está falando do mesmo ponto, menos VA, lembrando mais uma vez que a polaridade da queda de tensão no resistor aqui obedece o sentido da corrente que foi adotado, então esse potencial inferior, ou melhor dizendo, o de baixo, né, que é 0 volts, menos o potencial VA, isso sobre 4, né, a resistência ali, mais, mesmo raciocínio, pessoal, aqui é mais e aqui é menos, dado o sentido da corrente que eu adotei, 6 volts menos VA sobre R2, que é igual a 1. Né? Então, nós estamos definindo cada uma dessas correntes em função de VA. Logo, nós então estamos definindo essa corrente, ou essas correntes, como sendo a tensão sobre os resistores ali disponíveis dividido pelas suas resistências. Bom,
o mínimo múltiplo comum aqui, ou a gente pode colocar um denominador comum, melhor dizendo, igual a 4, tá? Vou colocar o denominador comum igual a 4. Então, aqui nesse primeiro termo, eu vou ter 4 menos 2VA, né? Ou seja, o denominador agora é 4, dividido por 2, 2 multiplica 2, 4, menos 2VA. Aqui eu vou ter mais 0, já estou eliminando os denominadores, tá? Menos VA. Agora, o denominador antes era 1, então mais 24 menos 4VA. Isso é igual menos 4VA. Isso é igual a 0. Beleza. Agora, veja que eu tenho uma única expressão para definir um único potencial. Ou uma única variável aqui, né? Uma única incógnita, que é o próprio VA. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor, para a gente visualizar. Vamos agrupar aqui os termos. Olha, menos 2VA, menos 4VA. Dá menos 7VA. Menos 7VA. Agora eu tenho ali 4 mais 24. Mais 28 é igual a 0. Igual a 0. Então, eu sei que VA, só resolvendo ali, né? Menos 28 lá, dividido por menos 7, 4. 4 volts o VA. Tá? VA é 4 volts, portanto, o potencial aqui nesse nó é de 4 volts. Tá, tudo bem, definimos qual que é o potencial nesse nó, mas como que agora eu chego aos valores das minhas correntes? Bom, olha só, a gente já tem aqui definidas, né, todas elas. O I1, o I2 e o I3. A gente já tinha feito esse exercício aqui anteriormente, inclusive na aula de hoje, portanto, vocês já sabem quais são os resultados. Para o I1, né, que a gente tem ali 2 menos VA sobre 2, eu vou chegar ao resultado de 2 menos 4 sobre 2, que é igual, então, a menos 1 ampere. Certo? 2 menos 4, menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 1 ampere. Ou seja, o sentido aqui segue, na verdade, o sentido contrário àquele que a gente definiu a priori. Bom, agora o I2, né? Que é esse central. O I2, olha só, é menos VA sobre 4. O I2, portanto, é menos 4 sobre 4, que é igual a menos 1 ampere. Aí você pode falar, né? Se eu estou me lembrando bem, o resultado está diferente do que a gente encontrou lá pelo método da análise dos ramos. Mas olha só, aqui nós definimos um sentido da corrente diferente. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, vamos supor, caso eu tivesse definido, né, o sentido da corrente de cima para baixo, seria 1 ampere, igual ao resultado que nós chegamos lá no outro. Porém, como nós definimos um sentido agora diferente e contrário ao do exercício anterior, por isso nós estamos enxergando menos 1 ampere. Mas, de fato, o resultado está correto, porque o resultado depende do sentido das correntes que nós adotamos. Bom, se eu estou aqui com I1, né, chegando como sendo menos 1 ampere, e na verdade ele está então saindo, a mesma coisa do I2, então eu tenho duas correntes saindo, né, igual a 1 ampere cada, eu tenho que, na verdade, o I3 tem que ser igual a 2 ampere. Vamos ver se isso acontece. Ó. O I3, que foi definido ali como 6 menos VA sobre 1, então 6 menos 4, 2 ampere. Perfeito. Está correto aqui o nosso raciocínio. Então, esse é o método dos nós. O método dos nós, né? Que é esse que eu estou apresentando para vocês. Nós aplicamos a lei de Kirchhoff das correntes em cima de algum nó de interesse,
Levando em consideração que um segundo nó aqui, nesse caso, só existem esses dois nós que a gente pode equacionar, né? Esse segundo nó aqui, portanto, ele é o nosso referencial. A gente precisa adotar um referencial para o nosso problema. Para que vocês possam compreender melhor, inclusive conferir os resultados de vocês, eu vou mostrar aqui como a gente poderia fazer a avaliação desses resultados aqui no LT Spice, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vou pegar aqui um circuito novo, tá? Cliquei aqui em New Schematic. E aí eu vou montar lá o meu circuito. Era uma fonte, ó, de 2 volts, então eu vim aqui, ó, em Component, vim até aqui em Voltage, onde eu tenho uma fonte de tensão. Tá? São duas fontes de tensão no meu circuito, né? Uma de 2 e uma de 6, daqui a pouco a gente determina os valores. Duas fontes e 3 resistores. 1, 2, 3. Beleza. Posicionei os meus resistores. Agora eu preciso montar o meu circuito, ó. Então eu peguei aqui no lápis, né, que corresponde ao wire, a nossa ferramenta de conexão, tá? Então basta vocês aí fazerem a conexão dos pontos. Beleza, o que falta? Definir os valores dos resistores. Aqui é 2 ohms. Esse do meio é 4. Esse aqui no cantinho direito é 1. Beleza, 2 volts aqui e 6 volts. Tá? Se vocês... agora que a gente definiu, né, os valores, então nós vamos colocar para rodar. Esse botão de Run aqui nos possibilita escolher a ferramenta de simulação aqui para o LT Spice. Nesse caso, nós estamos trabalhando com o transiente, onde a gente vai determinar até um momento final de simulação. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 1 segundo, que já é suficiente para a gente. Vocês vão clicar aqui em OK e vocês vão ver que vai dar um erro, né, na hora de simular. This circuit does not have a conduction path to ground. Ou seja, o circuito ele não tem um caminho de condução para o terra. Please flag a node as ground. Tá vendo? A própria ferramenta está falando o seguinte, olha, por favor, indique um dos nós como sendo terra, igual nós tivemos ali, ou como parte da nossa metodologia de análise dos métodos nos nós. Então, o terra, que é esse cara aqui, ó, a gente precisa associar a algum ponto do nosso circuito. Nesse caso, a gente vai selecionar como sendo o mesmo lá da forma como eu resolvi o exercício, tá? Então, coloquei esse cara aqui. Agora sim, olha, se eu coloco para simular, ele me dá a possibilidade de análise de alguma variável de 0 até 1 segundo. Perfeito. Então, olha só, se eu meço nesse ponto, olha, se eu coloco o mouse aqui em cima dessa fonte, eu estou medindo esse ponto com relação a quem? Ao terra. E, nesse caso, como a polaridade, né, ou o terminal negativo dessa fonte está associado à terra, aqui nesse ponto eu vou medir os próprios 2 volts da fonte. 2 volts. Mesma coisa para cá. Se eu coloco o mouse aqui em cima, né, eu estou medindo o terminal positivo da fonte com relação ao terra, dado que o terminal negativo está conectado ao terra. Então, 6 volts. Vou deletar essas medidas aqui, porque elas não vão ser importantes para nós, tá? Eu vou chamar esse nó aqui de nó A. Vocês não precisam fazer isso, mas a fim de nomenclatura, igual o que nós fizemos lá no exercício, eu vou chamar esse nó de nó A. E aí eu vou clicar aqui em cima, ó. Eu vou clicar aqui em cima. Olha, nesse ponto. Olha só que legal, chegamos aos 4 volts que nós calculamos lá anteriormente. Aí vem uma questão sobre a ferramenta do LT Spice. Por exemplo, ó, quando a gente posiciona
ou na verdade, vamos começar do seguinte. Quando eu quero fazer a medição de corrente, eu posiciono o mouse sobre o meu componente de interesse. Ou seja, se eu quiser avaliar a corrente nesse ramo aqui do meio, então eu posiciono o mouse sobre o resistor. Veja que ele me aponta um sentido de condução de corrente. E se eu clico aqui, ó, eu vou avaliar aqui ao lado, no lado direito, o eixo que está sendo o que está associado à corrente, 1 ampere. Foi o que nós definimos lá anteriormente, né? Nesse caso, como eu estou avaliando a corrente de cima para baixo, então ele está me dando 1 ampere. Mas olha só que legal, essa ferramenta nos dá a possibilidade de fazer o seguinte, ó. Peguei esse mesmo resistor, só que eu vou rotacionar ele, ó. Isso aqui é só um truque para vocês, tá? Não precisa se preocupar com isso, em fazer o que eu estou fazendo aqui. É só um toque que eu estou dando para vocês. Quando você rotaciona o componente nesse simulador, olha só, ele faz a medida da corrente em um outro sentido. Vou deletar esse cara aqui. Isso eu também. Só para a gente avaliar aqui. Então, desculpa, porque aqui não era 1 ohm, né? Aqui era 4 ohms, né? Podem conferir aí. 4R. Então, nossos 4 volts aqui. Agora, quando eu coloco o mouse em cima, dado que eu rotacionei o componente, né, ele me mostra a medição de baixo para cima. Está vendo que está dando menos 1 ampere? Vai dar o mesmo resultado que a gente utilizou lá no nosso método dos nós. Então, assim, às vezes vocês querem conferir os resultados de vocês, né, mantendo o mesmo sentido das correntes que vocês adotaram lá no cálculo. Então, vocês podem utilizar dessa ferramenta. Caso a medição da corrente seja contrária àquilo que você determinou no seu circuito, você pode rotacionar, portanto, o componente. De qualquer forma, né, aqui a gente tem essa corrente de, vamos ver aqui, 1 ampere também, né? Essa outra também é igual a 1 ampere, as duas correntes estão saindo, né? E, portanto, essa aqui teria que dar 2 ampere, no sentido contrário ao que está sendo evidenciado ali pelo nosso medidor, pelo nosso amperímetro. Então, se eu fizer a medição aqui, o resultado que a gente vai ter que enxergar vai ser menos 2 ampere. Pronto, a corrente no resistor R3 é igual a menos 2 ampere. Tá? Se a gente quiser um pouquinho melhor, ou melhorar um pouquinho essa resolução, eu posso, por exemplo, deletar algumas das variáveis medidas, olha lá, menos 2 ampere. Então, essa é uma forma que dá para a gente verificar se os resultados estão de acordo com aquilo que nós calculamos e chegamos de resultado lá nos exercícios. Bom, eu vou resolver aqui mais esse outro exercício com vocês, e aí a gente termina, então, esse conteúdo do método dos nós, tá? Ele é bem tranquilo. Então, olha só, esse aqui é o nosso nó de referência, o nosso terra, GND, 0 volts, GND. Eu vou denominar esse nó aqui como sendo nó A, tá? E olha só que interessante, eu já tenho uma corrente aqui, né, que chama-se I, né, que é o valor na verdade, é o nome da fonte de corrente, e ela já tem um valor de 1 ampere nominal. Então, esse aqui é bem mais tranquilo, inclusive, do que o outro, já que a gente precisa calcular 2 correntes apenas, né? Então, vamos lá. Vamos definir uma corrente aqui I1, nesse sentido, um sentido que eu adotei, e essa outra corrente aqui, nesse sentido, I2. Bom, se eu equaciono esse nó, aplico a lei de Kirchhoff das correntes, eu vou ter que I1 mais I é igual a I2. I2. Tá? Então, isso aqui é o equacionamento do nó, de acordo com o sentido das correntes que eu estabeleci. Bom, vamos lá. Quem que é I1? I1
é igual a E, né? Vou chamar de E por enquanto, menos o potencial ali associado ao nó A, sobre R1. I2 é igual ao potencial VA menos o zero, né? Sobre R2. Você fala, por que aqui nesse o I2 você pegou de VA para TR e daqui no I1 você pegou de E para VA? Por conta, mais uma vez, do sentido da corrente que eu adotei. Então, como o I1 está circulando no sentido horário aqui por esse ramo, a queda de tensão sobre R1 é aqui, ó, assim, tá? Beleza. Agora, inclusive, a gente pode colocar até os valores aqui, né? I1 é igual a 24 menos VA sobre, acho que é 6 ali, né? Vou apagar aqui. 6, isso mesmo. 6. E o I2 é igual a VA, que a gente não sabe ainda, sobre 12. Então, basta agora a gente substituir esses valores na expressão que nós definimos anteriormente, né? Então, I1, 24, vou abrir um quadro aqui, 24 menos VA sobre 6, mais 1, é igual a I2, I2 é igual a VA sobre 12. Bom, vou colocar o 12 como um denominador comum aqui, né? Então, vou ter 48 menos 2VA mais 12 é igual a VA. Bom, eu somo 2VA de cada um dos lados da equação, então eu tenho 3VA é igual a 60, né? 50, 60. E, portanto, o VA é igual a 20 volts. Esse é um método bem tranquilo, né? Eu acho que até, assim, menos trabalhoso do que o outro que a gente viu, depende. Mas, assim, aparentemente, ele está sendo bem fácil para fazer a resolução. E hoje, na aula de mais cedo, né, a forma como a gente resolveu um exercício similar a esse foi fazendo substituição, né? Ou seja, a gente pegou uma fonte de corrente em paralelo com a resistência, fizemos a transformação para um equivalente de fonte de tensão em série com uma resistência, para então encontrar os valores que eram de interesse. Agora a gente já está aprendendo métodos que facilitam a resolução do exercício. Então, vejam que existem formas bem mais fáceis do que aquelas que a gente já conhece para resolver os exercícios. Olha, se VA é igual a 20 volts, tá? Então o I1, olha, 24 menos 24, 4 sobre 6 ampere. Aqui, deixa eu ver aqui, 4 sobre 6 ampere. 666,67 miliampere. O I2, né, vai dar meio... não, desculpa, vai dar 20 dividido por 12, né? 20 dividido por 12, 1,667. Perfeito. Então, se aqui está chegando 0,666, e aqui está saindo 1,666, e se está chegando 1 ampere aqui, os valores estão corretos. Vamos simular lá no LTSpice rapidamente, só para verificar se está tranquilo. Bom, eu vou mudar aqui o meu circuito, né? Basta, de acordo com o que a gente tem ali, só deletar essas fontes e esse resistor, colocar aqui uma fonte corrente, ó. Fonte corrente está aqui em current. Veja que o sentido está contrário, né, ao que foi proposto. Basta eu rotacionar a fonte, é Ctrl R, tá? Beleza. Faço então aqui a conexão e coloco os valores. Aqui é 1 ampere. O valor do R2 era 12, ou é 12 ohms. Aqui é 6.
e aqui é 24, tá? 24 volts. Bom, vamos só medir aqui o VA, tá? Se a gente mudou o circuito, a gente precisa colocar o run novamente, tá? Então, apertei run, vou medir aqui, ó. 20 volts, perfeito. Essa corrente aqui, ó, ela vai ser contrária ao que a gente adotou no nosso circuito. Então, vamos rotacionar aqui, ó, só para não confundir vocês. Vamos colocar na mãozinha aqui. Aí a gente rotaciona o componente e fazemos a conexão novamente. Bom, apertamos o run novamente. Agora sim, eu estou medindo de cima para baixo. É o valor que a gente chegou lá, 1.668, né? E essa corrente aqui, ó, 0,666, né? Novamente, lá no nosso exercício, nós fizemos ou adotamos o sentido contrário ao que está sendo proposto aqui na simulação. De qualquer forma, né, a soma das correntes que chegam num nó tem que ser igual a zero. Desculpa, a soma das correntes em um nó tem que ser igual a zero, ou a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem do mesmo nó. Então, está correto, nosso raciocínio está correto. Fizemos 2 exercícios aqui para evidenciar como que esse método dos nós funciona, mas acredito que vocês vão, então, conseguir desenvolver agora os exercícios que foram propostos aí para vocês, tá certo, pessoal? Então, bons estudos aí para vocês. Assistam o outro vídeo também, que é da análise dos, na verdade, o método de análise das malhas, tá? É um método bem interessante também, bem fácil de ser entendido. À medida que vocês forem estudando, né, lá na próxima semana, quando a gente se reencontrar, a gente vai tirando as dúvidas, tá? Bom final de semana para todos.